A humanidade, conforme revelada no livro de Daniel, é o tema de nosso estudo neste vídeo. Este livro nos ajuda a reconhecer as limitações e o valor de todos os homens diante de Deus. Impressionado com sua experiência com Deus, descrita no capítulo 4 do livro de Daniel, Nabucodonosor chega à compreensão de que todos os moradores da terra são por Deus reputados em nada. Conquanto isso possa ser verdade em certo sentido, o livro de Daniel declara que a vida dos homens, não importa quão pecadores sejam, está nas mãos de Deus, assim como todos os seus caminhos. Daniel 5, verso 23. Esse contexto provê o pano de fundo diante do qual percebemos a primeira verdade sobre a humanidade no livro de Daniel. A humanidade é pecaminosa. A marcha dos monarcas e impérios mundiais nas páginas deste livro é uma constante recordação da fragilidade e pecaminosidade humana. Nabucodonosor se recusa a admitir sua humanidade e se gaba dizendo: quem é o Deus que poderá livrar Sadraque, Mesaque e Abednego das minhas mãos? Daniel 3, verso 15. O rei, conforme descrito no capítulo 2, já havia recebido provas de que o Deus dos hebreus era o Deus verdadeiro, e mesmo assim, pecaminosamente, se recusava a reconhecer tal fato. Mais adiante no livro, analisando a obra de suas mãos de forma arrogante, ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4, verso 30. O rei Nabucodonosor, entretanto, de longe seria o único pecador descrito no livro de Daniel. Belsazar, seu filho, se levantou contra o Senhor do céu, como descrito em Daniel 5, versos 22 e 23. Um dos elementos que torna tal situação ainda mais trágica é que o ser humano é pecador a despeito do conhecimento que tem de Deus. Repreendendo Belsazar, Daniel diz: tu, Belsazar, que és filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração perante Deus, ainda que sabias tudo isso. Belsazar conhecia a experiência de seu pai em relação ao Deus verdadeiro, e mesmo assim o recusava a reconhecê-lo em seus caminhos de forma pecaminosa. A experiência da infidelidade e pecado no livro de Daniel não é restrita aos círculos pagãos. Daniel, orando ao Senhor Deus, diz: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as suas terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O pecado de Israel é infame e comparado à traição. É a universalidade do pecado na humanidade que torna o segundo aspecto de nosso estudo relevante. No livro de Daniel, a humanidade é descrita como responsável. Ninguém escapará da responsabilidade. Nossas atitudes determinam nossas recompensas, e privilégios implicam responsabilidades. Os privilégios do reino, grandeza, glória e majestade haviam sido franqueados a fim de que potestades terrenas, assim favorecidas, pudessem praticar a justiça e mostrar misericórdia aos pobres. Em relação a Israel, Deus os tinha concedido extraordinários privilégios a fim de que eles pudessem ser testemunhas e declarar seu louvor. O livro de Daniel é um constante recordar da realidade e seriedade do julgamento de Deus. O fato de que o Deus do livro de Daniel é o supremo soberano do qual a vida e força humanas dependem é a razão para que o ser humano lhe preste contas. Haverá um dia quando os livros serão abertos e as sentenças serão proferidas. Daniel 7, versos 9 a 14. A realidade do julgamento evoca a realidade da salvação. E esse é o último aspecto da humanidade no livro de Daniel que iremos analisar. A humanidade como objeto do amor e da salvação de Deus. Numa visão escatológica, Daniel 12, verso 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A universalidade do pecado descrita no livro de Daniel sobre pagãos e sobre os israelitas declara que, para Daniel, Deus é um ser que perdoa o pecado. Dessa forma serão salvos aqueles que se acharem inscritos no livro da vida. Deus, como aquele que justifica ou faz justiça à humanidade, também é apresentado no livro de Daniel. Lemos em Daniel 7, verso 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles.
E o verso 22 arremata: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel e seus amigos são representantes desse grupo de pessoas que aceita a salvação de Deus e se torna fiel a Deus movido por amor. Para Daniel e seus amigos, a lealdade a Deus é mais importante do que a própria vida. Eles se recusam a comer alimentos ofensivos à sua consciência e se recusam a se ajoelhar diante de ídolos de qualquer espécie. Sua confiante obediência é incrível. Eles afirmam sua lealdade e convicção de que Deus é capaz de livrá-los, mas mesmo que não o faça, eles dizem: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A lealdade desses jovens não apenas testifica do compromisso deles, mas também demonstram que eles receberam a salvação de Deus. A experiência de Daniel e de seus companheiros prenuncia a experiência dos santos do Altíssimo mencionados em Daniel 7. Os santos são o povo de Deus na terra, que sofre perseguição intensa por um determinado período de tempo. Por meio de um veredito judicial, finalmente, porém, eles receberão pela graça de Deus o reino e a vida eterna.